Isso. Beleza. Tranquilo, galera. Vamos começar então. Vou pegar lá. Ácido eu já coloquei lá no YouTube lá, né? Acredito que muitas pessoas já viram. Eu só vou terminar só a parte de ácido, aí a gente já começa de base. Então, vou fazer ali pela sequência, porque no edital fala ácido, base, sais, óxidos. Então, assim, pego todo o material que eu fiz na época que eu estava estudando e vou revisando aqui, passando uma revisão para vocês. Na verdade, sim, não vou aprofundar muito, não vou colocar detalhes, 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 mas são coisas que podem vir a Sebrasp cobrar em maneira conceitual, né? Então, acho importante a gente ver isso aqui. Por exemplo, ó, igual tem lá, orto, meta e piro. Aí eu só vou completar aqui, só para a gente colocar aqui, orto, meta e piro, no final lá de ácido. Orto vai ser o de de hidratação, maior grau de hidratação, igual, não sei se todo mundo viu, né? O vídeo lá no final tinha lá, orto, meta e piro. Então só estou dando continuidade aqui. Meta, então vai ser o menor grau de hidratação, aqui, só colocar. E o piro vai ser grau intermediário, beleza? Então aqui, ó, grau intermediário. Para vocês decorarem isso aqui, a gente coloca aqui, ó, meta menor, beleza? Orto, orto, maior, beleza? Aí, consequentemente, o piro vai ser o grau intermediário, e você faz por exclusão, né? Tá? Então, isso aqui só para terminar o que a gente viu lá em ácido. Agora, a gente começa, vou apagar aqui, beleza? Só apagar aqui. Apagar aqui. E agora a gente vai começar os de base, o conceito de base, tá? Vamos colocar aqui, ó, base, colocar em azul, bases ou hidróxidos, bases ou hidróxidos, tá? Bases ou hidróxidos. Tá. Então, qualquer composto, qualquer composto que em meio aquoso dissocia. Vamos colocar aqui, ó, dissocia. Qual a diferença lá do ácido, né? O ácido ioniza, da base dissocia. Então, assim, são essas teorias aí que podem vir a cobrar na hora da Sebrasp e colocar. Então, um ioniza, outro dissocia. Aí os íons OH menos. Beleza? Então, outra coisa importante aqui, eles são compostos iônicos. Compostos iônicos. Lá nos ácidos, covalentes, que eu coloquei lá no resumo, covalentes. Então, daqui das bases, são iônicos. Então, aqui, característica das bases. Aqui é um conceito antigo, né, mas é bom a gente colocar, né? Sabor adstringente. Ninguém vai colocar uma base na boca, né? Mas sim, normalmente, né, uma soda cáustica e tal. Mas aí o conceito antigo lá coloca sabor adstringente. Então, são capazes, capazes de tornar a pele lisa e escorregadia. Esse adstringente aqui, ó, é a mesma coisa que amargo ou cáustico, beleza? Amargo ou cáustico. Tá? Então, isso aqui são informações que a gente tem de base ou hidróxidos, né? Que são as características dela. Agora a gente vai para a classificação. Tranquilo? Vou colocar aqui, ó, classificação, tá? Lembrando que isso aqui eu tô gravando, né? Então aí depois vou deixar para deixar disponível lá, tá? Então aqui só vou apagar aqui. Posso apagar? Tá de boa? Acho que tá, Pode, né? pode. Vou apagar então. Apagar aqui, que a gente coloca aqui classificação, classificação das bases. Então assim, ó, classificação, classificação das
bases. Classificação das bases. Tá. Aí, primeiro, vamos ser o quê? O número de íons hidróxidos, que são os OH-. Beleza? Então, na fórmula, né? Obviamente. Então, aqui, vamos colocar monobase. Monobase. Exemplo de monobase. Aí tem NaOH, KOH, NH4OH, aí coloca etc. Beleza? De base. De base. Então, aqui a gente tem CaOH2. Aqui você ZnOH2, NiOH2, etc. Beleza? Etc. Tá bom? Só jogar aqui essa tela para baixo aqui. Etc. Tá. Aqui tem tribase. Vamos colocar aqui tribase. Assim por diante, né? Só para a gente colocar os exemplos que tem, né? Que é importante. Uhum. AlOH3, BiOH3. Beleza? Aí, etc. Tá bom? Aí tem outro conceito também importante, que é a questão da volatilidade também. Mesma coisa lá que a gente viu nos ácidos, a gente coloca aqui volatilidade, tá? Só colocar que essa tela tá para cá. Não tem. Aqui. Beleza. Deixa eu apagar aqui. Aí a gente coloca aqui agora volatilidade. Classificação das bases, volatilidade. Quanto à volatilidade? 2. Volatilidade. Aí tem aqui. Tem as fixas, mesma coisa, que tem alto ponto de ebulição. Então, todas as bases de metais. Todas as bases de metais. Que aí tem o KOH, NaOH, CaOH2, tá? Agora as voláteis. Aqui, vamos colocar as voláteis. Obviamente, são as que têm baixo ponto de ebulição. Beleza? Então, aqui a gente coloca essa aqui, ó, NH4OH. Isso aqui é o hidróxido, vou colocar resumindo aqui, hidróxido de amônio. É a única base volátil. Outra coisa importante também. Única base volátil. Beleza? Então tá. Aqui, agora tem a questão de solubilidade em água, que a gente vai colocar. Vou apagar aqui também. Vamos colocar aqui, depois eu continuo. Terceiro. Solubilidade em água. Solubilidade em água. Aí tem as solúveis. Solúveis. Que aí a gente tem as bases de metais alcalinos. Alcalinos. 1A e de amônio. Beleza? E tem as insolúveis. Insolúveis. Que aí é ferro, OH3. Vou jogar aqui para cima. Só para não atrapalhar. Ferro, OH3. É NiOH3, BiOH3. Beleza? Tranquilo? Deixar anotado isso aqui.
que aí são aquelas coisas, são os conceitos, né? Então aqui eu vou pegar e vou colocar mais um, vou apagar aqui de cima aqui, ó, que deu tempo da galera copiar, que é a única base volátil é NH4OH, tá? Agora vamos colocar outra informação aqui, ó, só para a gente lembrar. Isso aqui é importante para a gente ver qual elemento está ligado à hidroxila, né? Está ligado ao hidróxido, ao OH-. Então aqui, metais alcalinos. Metais alcalinos. Quais são os metais alcalinos? 1A, lítio, que Na, sódio, K, potássio. Aí tem que Rb, aqui, vou colocar Rb. Rubídio são as menos usuais, né? Rubídio, colocar CS, césio e Fr, que é o frâncio. Frâncio, beleza? Tem um mnemônico nisso aqui também. A gente faz o seguinte, ó. Hoje li na cartilha Robinson Crusoe francês. Não faz sentido nenhum, né? Mas mnemônica é isso aí. Você vai lembrar da frase, você vai lembrando aqui, ó, do que tem na família 1A, ó. Li na cartilha Robinson RB Crusoe francês. Isso aqui, família 1A, metais alcalinos. Só para a gente saber, porque lá na frente tem o quê? Tem a questão de a hidroxila estar tá ligada aos metais alcalinos, são as mais fortes. Então, assim, é bom você ter a noção da família 1A, família 2A. Aqui, vou apagar isso aqui, ó. Depois é bom dar uma olhadinha lá na tabela periódica, só para conferir lá, tá bom? Metais alcalinos terrosos. Alcalinos terrosos. Aqui, 2A. Aqui tem o berílio, berílio, magnésio, beleza? Cálcio, estrôncio, bário e o que? Rádio também, tem o rádio. Outro mnemônico aqui. Bela, magnífica, casa do senhor barão. Beleza? Bela, magnífica, casa do senhor barão. Aí você vê, lembra do berílio, do magnésio, do cálcio, do estrôncio, do bário e do rádio. Beleza? Então, outro mnemônico aqui. Tá? Tranquilo? A de Aí, magnésio. oi? Essa base aí do magnésio é uma base fraca, né? Hidróxido de magnésio. O que acontece? Na verdade, a gente vê pela solubilidade e também são duas coisas que a gente vê, né? Nessas do metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Solubilidade e força. Então, tem aqui, ó. Quer ver? Deixa eu só colocar. Mas é isso mesmo que você falou. Posso apagar aqui? Pode. Ela é tipo uma exceção, né? As outras Isso, são fortes, só que ela é fraca. isso. Deixa eu ver aqui, ó, só
passar aqui, que eu vou escrever aqui justamente isso aí, solubilidade e força. Solubilidade e força. Aqui, ó. As bases de metais alcalinos terrosos são as 2A, são consideradas pouco solúveis. Pouco solúveis. Aí tem aqui, exemplo, Mg, Ma, MgOH2. Aí eu vou até falar no que o amigo falou. Quem falou aí o nome? O que de ser forte? É, quem falou da força aí, o nome Ah, da fui pessoa? eu. Ah, Matheus, sou eu. Ah, Matheus, beleza. Isso aí, ó. Aqui, ó, a gente vai falar aqui, ó, leite de magnésia, magnésia. Insolúvel. CaOH2, que é cal extinta, pouco solúvel. E aqui, ó, BaOH2, insolúvel. Ou seja, questão de solubilidade está relacionado também com a questão da força, porque pensa, você tem uma base que é pouco solúvel, ela vai liberar menos hidroxila, né? Concorda comigo? Que aí vai Uhum. liberar menos, liberando menos, então, consequentemente, tem essa questão da força, beleza? É grau de dissociação. Então, que eu vou falar também da força aqui agora, mais para frente, beleza? Ok? Ok. Vou apagar aqui, ó. Vou apagar para a gente. Lembrando que eu estou fazendo bem rápido, né? Porque não tem jeito, é a revisão. Então, assim, tem que vai passando, né? A gente vai passando para bem assim, por cima mesmo dos conceitos, tá? Só para ir relembrando. Quarto aqui, ó, a força, que aí tem a ver com a mesma coisa lá do ácido, né? O alfa, que é o quê? O grau de dissociação. Grau de dissociação. Então aqui, ó, as fortes. Vamos anotar aqui as fortes. Então aqui, ó, bases de metais alcalinos e terrosos. E, e alcalinos terrosos, né? Aí tem aqui, vou colocar exemplo. NaOH, Li, OH, Ba, OH2, K, OH, Ca, OH2, Sr, OH2. Beleza? Então aqui, ó, as fracas. A gente coloca aqui só os exemplos. NH4, OH, Fe, OH3, Ni, OH3. Beleza? Então, assim, A ligação. A ligação NH4OH é covalente. NH4OH. Então, deixa eu lembrar aqui, porque hum, eu tenho, é porque assim, como eu te falei, eu tenho os resumos aqui anotados, mas eu não sou especialista em química não, tá? Eu tô aqui só, eu tô ajudando no geral.
Agora, deixa eu ver Esse aqui. negócio de ligação covalente iônica, eu lembro pouco também, porque acho que nem sei se vai ser cobrado isso, mas, enfim, Não, eu é porque também É não porque recordo muito, não. no geral, o que acontece? Até, ó, tem isso. É importante, eu tenho essa anotação aí que você falou. Muito bom você ter falado isso aí, quem falou da ligação covalente, ó. Todas as bases são compostos iônicos sólidos, exceção NH4OH, hidróxido de amônio. Beleza? Então, a peraí, exceção é essa aqui, ó. Muito bom você ter falado isso aí. Aqui, ó. era essa daí mesmo. Essa Valeu. é a exceção, tá? Como eu te falei, assim, é porque eu sou operador, estudei química para a prova, mas, assim, alguns conceitos a gente passa batido, assim, né? A gente vê, mas, e com certeza foi muito importante você ter, você ter falado isso aí, porque eu ia falar com certeza, porque está no cronograma aqui, mas às vezes, assim, você bate, realmente, todos os compostos são iônicos, sólidos, só que a exceção é NH4OH. Beleza? Então, valeu aí pela contribuição. Tranquilo? Eu vou até continuar aqui. Beleza? Pode continuar? Pode. Eu vou aqui pela nomenclatura agora aqui, ó. Nomenclatura das bases. Nomenclatura. Nomenclatura aqui, ó. Nomenclatura. Nomenclatura. Para cátions de cargas diferentes. Cátions de cargas diferentes. Então, aqui, ó. Ico. Para o cátion de maior carga. Uso. Para o cátion de menor carga. Ok? Exemplo aqui. Vou colocar um exemplo que é do ferro, né? O ferro é o mais clássico desse aqui. A Então, carga aqui, que você ó. fala, desculpa interromper, Miguel, a carga que você fala seria o NOx? Aqui, O ó. NOx, né? Fe2+. Aqui vai ficar claro aqui, ó. Quer ver, ó? Fe2+. Aqui, ó. FeOH2, hidróxido de ferro. De ferro. Vamos colocar aqui, ó. Hidróxido de ferro. Depois a gente completa aqui. Só para ficar claro. Fe3+. Fe vai ser uma base aqui, ó, FOH3. Então vai ser o quê? Hidróxido de ferro também. Agora, para a gente diferenciar as duas, o que que a gente faz aqui, ó? Hidróxido de ferro 2. Hidróxido de ferro 2. Só para não colocar aqui na frente, coloquei embaixo. Hidróxido de ferro 3. Beleza? Então aqui, ó, hidróxido de ferro 2. Ele tem o quê? Ele tem a menor carga ali, né? Entre as duas aqui. Menor carga. Então vai ser, ó, hidróxido ferroso. Maior carga. Férrico. Beleza? Tranquilo? Entendido aí? É isso. A próxima coisa que eu ia falar mesmo era justamente o que o colega tinha falado lá, que todas as bases, aqui, ó, todas as bases são compostos iônicos sólidos. Aí a exceção. Não sei se está me ouvindo aí agora. Ficou um pouco só afastado, mas dá para ouvir sim. Não, agora vai voltar. Voltou melhor. Exceção. NH4OH. Beleza? Tá.
Aqui, vou passar para o próximo assunto aqui, tá bom? Tá me ouvindo Ok. certinho? Sim, sim. Beleza, Tudo certo. tranquilo. Vou só apagar aqui para a gente continuar aqui. Que aí vai ser agora de pH que a gente vai falar aqui. Miguel, ô Oi, Vicente, pode por que você falar. apaga e não cria uma página nova? Pois é, né? Clica ali em página, ali em cima, ó, do Aqui lado de embaixo. refazer. Não, em cima, lá em cima. Tem desfazer, refazer e página. Clica em página. Aqui, né? Isso, pronto. Aí fica salvo, né? Beleza. Exato. Aí tu fica com isso aí Tranquilo. depois a print. Não, Guardar tranquilo para então. compartilhar e tal. Não, beleza então. Fica melhor então. Joga duro. Beleza. Valeu. Tô apagando, né? Tá tranquilo. Agora aqui, ó. Vamos lá. Próximo aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Escala de pH. Escala de pH, tá? Aqui. pH. A gente vai pegar aqui, ó. pH menor do que 7, meio ácido. pH igual a 7, meio neutro. pH maior do que 7, meio básico. Beleza? Então, isso aqui tem tudo a ver com o grau de dissociação. Grau de dissociação tem aí o OH+, vamos colocar até aqui H+, isso aqui OH-, tá? Aqui, ó, tem aqueles indicadores. Não sei se isso aqui cai, mas assim, é bom a gente dar uma lembrada de questão de indicador ácido-base, tá? Indicadores ácido-base. Aí tem o nome do indicador aqui, que a gente vê lá no ensino médio. Os clássicos. Tornassol, Nossa, isso é antigo, hein? Tornassol. fenolfetaleína, Fenolftaleína? isso, Nossa, isso é muito antigo. fenolftaleína e metil orange. Aqui a gente só coloca só para a gente ter uma noção de que existe, né? Uhum. Que vai que cai alguma coisa relacionada a isso, tá bom? Aqui, ó, meio ácido. Eu falo porque acontece, já fiz a prova da Cisgran Rio, isso aí eu até falei para algumas pessoas. Eu fiz a prova de Cisgran Rio uma vez lá e tem um conceito, até em equilíbrio químico, que é de princípio de Le Chatelier. E aí, cara, muita gente acertou questão de conta, acertou muita questão, e aí bateu nessa questão, não sei se vocês chegaram a ver, acho que foi 2014/2 essa prova. Foi que eu fiz por último, acho. E aí tinha lá com uma coisa básica, assim, que era falando de princípio de Le Chatelier. Então acaba que algumas coisas, assim, que parecem ser que a gente deixa de lado, pode cair. Então é bom falar. Então, aqui, ó, básico. E aí você perde uma questão porque você não lembra de uma coisa básica que falou lá uma vez. Então, assim, é bom. Vou falar aqui, ó, por exemplo, indicador em meio ácido, tornassol, tá? Vermelho. Básico. Ele fica, vou colocar aqui, azul. Fenolftaleína em meio ácido, incolor, vou colocar aqui em preto. Aqui, em meio básico, vermelho, que o metil orange, que é o outro indicador, fica vermelho. E aqui, em meio básico, fica amarelo. Beleza? Fenolftaleína é meio roseado, né? Rosa puxando para o vermelho, É, é isso para aí. Mas parecer assim, rosa. é isso. Mas é porque algumas tabelas colocam isso, né? O e-mail básico fica vermelho, e-mail ácido incolor. Então,
Só para ter uma noção, né, de que você fica tendendo para essa cor. Entendeu? Show? Aqui, ó, só para colocar aqui, ó, uma outra coisa. Uma base deve ter ligada ao grupo OH- um elemento bastante eletropositivo. Eletropositivo. Caráter metálico. Que é o quê? Isso aqui é o quê? Tendência grande em perder elétrons. São os cátions, né? Esses E- cátions. Isso. Tendência grande em perder elétrons. Tendência grande em perder elétrons. E aí tem aquela coisa, entra na questão da base forte, base fraca. Então, base forte, as bases mais fortes são da família 1A. E as bases mais fortes são, vou criar a nova página aqui, então, criar a nova página, base forte, as mais fortes, né? Vou colocar família 1A, e aí a gente coloca Ca2+, Sr2+, Ba2+. Beleza? Então, assim, só para relembrar e ver essa questão de força de base, tudo, só para a gente colocar aqui. Tranquilo? Que agora eu vou passar para o outro assunto que é sal. Beleza? Pode ser aí? Pode. Beleza, então vou colocar aqui, ó. Só colocar aqui sais. Em sais aqui. Então, toda substância iônica que resulta da reação de um ácido com uma base. Ácido com uma base. Beleza? Então, aqui, ó, em meio aquoso, ele se dissocia, liberando pelo menos um cátion. Um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Conceito aqui do que é sal. Aí tem aqui, ó, NaCl. Aqui, ó, Na+, Cl-. Beleza? Aqui eu vou colocar H2O, meio aquoso, aquoso. Beleza? Aqui, ó, CaS. Ca2+, mais S2-. Aquoso, aquoso. H2O, tá? KNO3. H2O, mesma coisa. Aquoso, NO3. Beleza? Aquoso. Ok? Aqui, ó. Próxima página aqui. Então, tem a mesma coisa, classificação dos sais também, ó.
Tudo assim, classificação de ácido, classificação de base, classificação dos sais agora. Classificação dos sais. Quanto à presença de oxigênio. Presença de oxigênio. Aí tem o quê? Sal oxigenado. Sal oxigenado. Ou oxissal, o nome. São aquele exemplo que eu dei, KNO3. Tem Na2SO4. KMNO4. E tem sal não oxigenado. Sal não oxigenado. Beleza? Só deixar aqui. Sal oxigenado, sal não oxigenado. Aí tem aqui, um exemplo, NaCl, NH4Br, CaCN2, etc. Tá? Tem um sal, também tem a classificação do sal, na verdade. Classificação do sal, aqui, ó. Classificação do sal. Segundo, em relação ao número de elementos. Número de elementos. Aí vai ser binário, sal binário, KCl, Na2S, CaS, LiF. Ok? Ternário. 3 elementos. Vai ser NaNO3, K2CO3, CaCO3. Quaternário. Quaternário. Aí tem o NH4Cl O3, NaOCN. Beleza? Então aqui, ó, vocês podem ver o número de elementos aqui, ó. KCl, 2. NaS, 2. CaS, 2. Então, binário. 3 elementos. NaNO3. Então, aqui. Não são átomos, né? São os elementos aqui na molécula. Então, aqui, ó. NaNO3. K2CO3. Então, K, C e O. Beleza? Então, número de elementos. Aí tem o outro também, que é em relação à natureza dos íons. Natureza dos íons. Natureza dos íons. Sal normal. Sal normal. Vai ser o quê? Provenientes da neutralização total. Total. Neutralização total. Aí, não apresentam hidrogênios ionizáveis, nem íons OH-. Como assim? Vocês vão ver aqui nos outros exemplos aqui, ó. Eu vou dar aqui, sal normal. Um exemplo de sal normal é o quê? Sal normal. NaCl, CaSO4, CaCO3, K2SO4, etc. Né? Aí qual a diferença? Que aqui vai ter o quê? O hidrogenossal. Hidrogenossal. Hidrogenossal, você já deve imaginar como é que é o hidrogenossal. Apresenta hidrogênio ionizável. Então aqui, ó, no caso vai ser, ó, NaHCO3. Tem o hidrogênio aqui, ó.
H2PO4, hidrogênio. KHSO4, hidrogênio, etc. São sais ácidos, né? No caso. É isso aí. Acho, é. Sem o... Vou falar também mais para frente, também tem o nome, tá? Que aí acontece. Ó, hidroxissal. Hidroxissal. Que aí vocês devem imaginar como é que é também, ó. Aqui, ó, vou pegar um exemplo aqui, que eles apresentam os íons OH-. Então, ó, CaOH, Br, Bi, OH2, Cl, etc. Beleza? Então, aqui, tem o outro também que é sal duplo. Sal duplo. Que ele apresenta dois cátions ou ânions que não são H+, ou OH-. Então, aqui, no caso, NaKSO4, MgNO3Cl, tá? Que tem outro, beleza? Então, são esses aqui em relação à natureza dos íons, tá bom? Sal normal, hidrogenossal, hidroxissal, sal duplo, beleza? Tem Beleza. aqui, ó, o outro aqui, ó. Vamos colocar a outra, vai ser quanto à presença de água. Presença de água. Presença de água. Aqui tem o sal hidratado. Então, tem água no retículo cristalino lá. Então, assim, sal hidratado vai ter sal hidratado. Sal hidratado. Então, tem CaCl2.2H2O, CuSO4.5H2O, que tá assim, é diidratado, pentaidratado e por aí vai. Aí só para saber a diferença mesmo, que tem o sal anidro. Sal anidro, que é o quê? Sem a água, né? NaCl, MgSO4, Na4, CO3, etc. Beleza? Agora, a gente vai falar dos óxidos, tá? Então, assim, os sais e os óxidos, eles são bem mais simples em relação às características do que o ácido e a base, né? Os ácidos e as bases são mais complexos, tem mais detalhezinho. Agora, o óxido e o sal, nem tanto. O óxido tem até mais detalhe do que o sal. A gente vai ver aqui do óxido. Aqui, ó, importante até uma coisa que eu vou falar aqui agora. Óxidos. Aqui, vou colocar aqui em vermelho, só para colocar aqui. Óxidos. Aí, então, são formados por dois elementos, sendo que o mais eletronegativo deve ser o oxigênio. Como assim? Vamos colocar aqui. Colocar aqui. O mais eletronegativo deve ser o oxigênio. Por que isso? Porque quando tem, vou colocar aqui a escala de eletronegatividade, quando tem o oxigênio ligado a flúor, ele não é um óxido, tá? Ele já é um outro elemento. Então, assim, só para vocês terem a noção, porque às vezes pode lá na prova colocar assim, o elemento ligado a um flúor lá tem um óxido e um flúor. Aí fala que é um óxido. Não, isso não é um óxido, beleza? Então, aqui, ó, vou colocar, só aqui, ó, vou colocar compostos ligados, formados, né? Compostos formados por flúor e oxigênio não são
considerados, não são considerados óxidos. O flúor é mais eletronegativo, tá bom? Só por causa disso. Porque tem aquela escala assim, ó. Fui ontem no Ah, no clube, hospital, no clube, me machuquei, briguei né? Briguei, é e esse mesmo. saí correndo pro hospital. Hospital, isso, esse mesmo. Beleza? Então, esse aqui. Então, essa é a escala de eletronegatividade. Então, aqui, ó, você vê que o flúor... Oi? Então eu posso considerar a água um óxido, né? H2O. É, isso aí. É o óxido de hidrogênio. Óxido de hidrogênio. Tanto que tenho a água oxigenada, é, Oxigenado. é um óxido também, mas peróxido, né? Vou falar aqui É. também. É um peróxido de hidrogênio. Então, Uma também coisa é. que eu vi, hum, desculpa interromper, amigo, uma coisa que eu vi sobre água oxigenada, que eu estava até fazendo uma prova e eu acabei até errando, foi quando perguntaram sobre a questão da água oxigenada mesmo, qual que era o número do NOx dela. Aí normalmente do oxigênio é -2, né? isso. Normalmente é. Aí quando é a da água oxigenada, por ela ser água oxigenada, ela tem uma exceção. A exceção é que o NOx da água oxigenada é -1. Isso aí, porque aqui, ó, você pensa na molécula, vou até colocar aqui, ó. Isso aí, bom que você puxou isso aí, vamos colocar, ó. H2O2. Eu vou falar de peróxido, né? Mas é bom você falar isso aí. Você vê, você vai colocar aqui, ó, mais um do hidrogênio. Isso. Mais um aqui. A molécula, ela tem que zerar. Então, aqui. No caso dessa simples, você não precisa fazer isso tudo que eu vou fazer, né? Mas eu só vou colocar para mostrar aqui. Mais 2. Aqui, ó, do oxigênio tem que ser -2, para dar igual a zero. Para ser -2, o oxigênio tem que ser -1. -1. Por isso. Por isso. Então, bem observado que você colocou aí. Então, esse é Aí que você, a aí você vai diferença do lá peróxido. secão, você vai lá Isso. seco, coloca -2, erra. Isso. Por isso que assim, você começa sempre, quando tiver essa questão do NOx, começa pelo do hidrogênio. Hidrogênio, ele não vai mudar, o hidrogênio é mais um, entendeu? E Uhum. aí tem as outras, por exemplo, o S, o enxofre. Enxofre pode mudar, o NOx. Então, assim, quando essas questões de NOx, você começa pelo H, e aí com certeza vai ser o H+, e aí depois você vai completando os outros, beleza? Então, show. Foi importante, é legal essa contribuição aí. Eu vou continuar aqui, que aí eu vou falar até numa parte disso aí, de peróxido, sim. Que aqui, ó, óxidos, tem a diferença de óxidos moleculares. Eu acho que eu até lembro dessa prova que você falou aí, questão de peróxido, não sei se era 2010, uma prova de 2010, em que a gente faz tanta prova para fazer a prova que você vai até lembrando dessas coisas. Aí tem óxidos moleculares. Elemento ligado ao oxigênio é um não metal. Então, assim, elemento ligado, opa, ao oxigênio é um não metal. Então, ó, CO2, SO3, CO, Cl2O7. Beleza, óxidos moleculares, tá? Óxidos iônicos. Óxidos iônicos. Aqui. Óxidos iônicos. Aí o elemento ligado ao oxigênio. Vou colocar só ao O aqui. Ao O é um metal. É um metal. Beleza? Então, um aqui é não metal, o outro é metal. Tá? Vou colocar os exemplos aqui. De um metal. Na2O, CaO, FO. Beleza? Então, aqui tem a classificação também dos óxidos.
Vou começar aqui, depois eu completo na outra página. Classificação. Classificação dos óxidos. Existem óxidos básicos, óxidos básicos. Eles reagem com água e eles formam base, formando uma base. Beleza? Vou colocar aqui a próxima página aqui. Dá um exemplo aqui, ó. Reage com água formando base. K2O mais H2O vai formar o quê? 2KOH. 2KOH. Beleza? Então, esse aqui, ó, é um óxido básico. Reage com água, forma uma base. E também ele vai reagir com ácido, reage com ácido e forma sal e água. Como assim, ó? K2O mais HCl, aí ele vai o quê, ó? Vai ficar H2O mais 2KCl. Então, ó, reagindo com ácido, forma água e sal. Beleza? Então, exemplo de óxidos básicos. Exemplo de óxidos básicos. CaO, K2O, Na2O, MgO. Beleza? Tranquilo você? Aí tem os óxidos ácidos. Vou colocar aqui em vermelho, óxido básico, óxido ácido. Óxidos ácidos. Reage com água. Aí vai formar o quê? Ácido. Beleza? Reagem com base, sal e água. Tá? Então aqui, ó, no caso, ó, vamos colocar aqui. SO3 mais H2O vai formar um ácido. H2SO4. Aquela questão lá da chuva ácida, que às vezes pode colocar uma questão prática disso, normalmente Enem cai um negócio desse, que eu considero, a Sebrasp algumas vezes coloca alguma coisa relacionada, tipo o Enem, assim, alguns conceitos, entendeu? Que pode, claro que ele não vai colocar talvez chuva ácida, que é muito batido, assim, mas questão de petróleo, né, talvez. Então, SO3 mais, aí, com uma base, NaOH, Na2SO4 mais H2O. Ou seja, aqui é um sal e aqui a água. Beleza? Aqui, ó, os óxidos ácidos, eles também são chamados de anidrido. Aqui, ó. Isso. Vou colocar aqui, ó. Anidridos, isso mesmo. Isso. Outra coisa importante para a prova, né? Óxido ácidos anidridos. Anidridos. Por que são chamados de anidrido? Porque eles perdem, eles são ácidos que perdem água, né? A gente viu ali, ó, colocou SO3 mais H2O, H2SO4. Aí é um ácido. Só um minutinho que ficou longe o som de novo. Meu fone. Ácidos que eles perderam água. Voltou. Meu som ficou melhor? De novo? Sim.
É porque está desconectando sozinho. Voltou. Beleza. Então, aqui, ó, um ácido perdeu água. Vai virar o quê? Um óxido ácido, que é o quê? Anidrido. Então, esse anidrido aqui, ele pode ser chamado também de quê? Anidrido sulfúrico. Beleza? Porque aqui, ó, um ácido sulfúrico, perdeu água, virou anidrido sulfúrico. Beleza? Então, mesma coisa com os outros aí, que a gente pode ter CO3 mais H2O, enfim, tem vários. Mas só questão assim de curiosidade mesmo que pode vir com esse nome, anidrido aqui. E quando vier anidrido, vai ser um óxido ácido. Ok? Tem os óxidos neutros ou indiferentes. Neutros ou indiferentes. Como são óxidos moleculares que não reagem nem com base, nem com ácido. Então, tem o caso do CO, NO, N2O. Beleza? Então, são esses aqui. Esse e esse. Beleza? São os neutros ou indiferentes. Ok? Tem também, vou colocar aqui a próxima página. Anfóteros. Isso aqui já caiu em provas antigas aí, vocês Gran Rio. Anfóteros. Os anfóteros, então, eles se comportam-se tanto como óxidos ácidos, quanto quanto óxidos básicos. Beleza? Tanto quanto um quanto o outro. Aí tem uns exemplos aqui. Vou colocar exemplos. Aqui, ó. AS2O3, Al2O3, ZNO, SNO, SNO2, PBO, PbO2. Basicamente, o que você tem que lembrar? Lembrar basicamente desses aqui. AS, AL, ZN, SN, PB. Lembrar do que eu digo disso aqui, né? Porque não lembrar dos óxidos. Assim, não ficar decorando os óxidos. Lembra dos elementos. AS, AL, ZN, SN, PB. Tá? Aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó, do Al2O3. Al2O3. Então, ele vai com um ácido aqui, ó, HCl, vai ter 2AlCl3 mais, aí reage, né? Aí reage com ácido, vai ser sal e água. Vai ser sal e água, tá? Aqui, ó, Al2O3. Ele vai reagir com uma base e vai o quê? Ser um sal, vai ter um sal, né, como produto. Aqui aquoso, né? Aquoso. Colocar aqui aquoso também. Aquoso. Aqui vai ser mais H2O. Beleza? Então, aqui só para vocês entenderem que eles funcionam, eles se comportam tanto como óxido ácido quanto óxido básico, tá? Aqui
Próximo aqui, eu vou pro próximo. Óxido até maiorzinho, né, do que sal. Duplos ou mistos? Aí você deve estar pensando, pô, será que cai isso tudo? Rapaz, não dá para saber, mas assim, é bom a gente pegar e saber o máximo nessas questões de teoria, inclusive quando é certo ou errado. Comportam-se comportam-se como se fossem formados por dois outros óxidos de mesmo elemento. Como assim? Tem aqui, ó, Fe3O4. Aí tem FO, como se ele se desmembrasse, né? Mais Fe2O3. Tem o caso do Zarcão, que é Pb3O4. Pb3O4. 2 PbO mais PbO2. Beleza? Então, esses aqui são os duplos ou mistos. Porque tem como se fosse um óxido maior, você pode desmembrar em dois óxidos. E aí você divide. Então, aqui vamos colocar agora outro conceito aqui. Que vão ser os peróxidos, aí, que tinha até sido levantado aí, ó. Os peróxidos. Peróxidos. Aí, ó, são os compostos que ele apresenta, ó. Isso aqui, ó. É assim, O, O. Isso aqui é o quê? É o O2, 2 menos. Entendeu? 2 menos porque aqui é menos 1, né? Mas ele fica com a carga 2 menos, que são 2, né? Então aqui, ó, peróxido molecular. Peróxido molecular, que é o caso do H2O2. Aí tem o peróxido iônico. Iônico. Peróxido iônico. Na2O2, K2O2, CaO2, MgO2. Beleza? Então, assim, isso é o que eu tenho para falar de óxido, sal, base e ácido, né? Então, ácido, base, sal e óxido. Ô, Paulo, você vai complementar agora com física ou dá para continuar com outra coisa de modelo atômico? É melhor. Você que sabe aí. Fala, Miguel. Rapaz, eu queria ouvir o pessoal aí, o que que eles estão achando, se você, assim, tem algumas dicas que você dá, e você passou pela experiência não só de fazer a prova, como fez várias provas com outros assuntos, né? Eu sou especialista em física e resolvi as provas de física. Então, tem Uhum. alguns macetes aí que você vai passando que eu acho importante para eles. Mas eu acho que o melhor aqui seria ouvi-los, né? O que que eles acham aqui? O que que você acha? Beleza. Você queria continuar com modelos atômicos, é isso? Não, assim, eu vejo que a galera tá. O feeling aí, o que que a galera tá achando? Acha que pode continuar nesse ritmo? Ou acha que tá, já sabe, já meio que tá. Eu tô batendo já em coisas que eles já sabem, enfim. Pronto, seria bom que eles se pronunciassem aí. Tô a postos aqui. Qualquer coisa, se eles quiserem que você continue, se tem material aí para continuar, você continua. Se não, vamos para física. Vamos lá, vamos dizendo aí. Pode digitar no chat ou abrir o microfone. O Matheus, o Antônio, o Luiz, Miguel, Herbert, Stefone, você Juliana, acha que José, você Natália. poderia dar uma pincelada em termoquímica? Se você tiver aí no seu resumo, é lógico. Termoquímica, tem no resumo aqui, vamos ver aqui. Sim, mas a galera pode ir falando aí também. Deixa eu fazer uma enquete aqui. Peraí, deixa eu pensei que eu vim pro celular, e no celular eu não consigo fazer. Você O... consegue, ô Miguel, depois ver a questão assim,
quando envolve essa parte mais de estequiometria. Estequiometria eu vou te falar que é uma coisa mais, não tem jeito, é prática, né? É É, prático. Assim, você vai interpretando a questão também, né? mas assim, fica até difícil chegar aqui. Eu acho que termoquímica fica mais fácil porque vai ter as questões mais assim. Eu vou Uhum. falar fatores que influenciam o, Tá. o delta H, porque assim, estequiometria não tem jeito, é uma coisa que é bem prática, né? Bem prática. Estequiometria, assim, é uma coisa que eu até que consigo fazer, mas aí às vezes bate uns brancos, assim, sabe? Queria ver se, às vezes é o jeito que eu tô pensando, o jeito que eu tô fazendo, sei lá. Sim, sim, eu entendi. Mas vamos ver aí com o Miguel, pessoal. Sim, sim. é, boa tarde. Aqui, cara, eu não sei como é que tá o seu tempo aí, o tempo do professor, se der para dividir, assim, vamos supor, sei lá, 2 horas para você, ou 1 hora e meia, não sei, ver o que que dá para falar e dividir com o professor aí. E o assunto é bem extenso dos dois lados, né? É, Muita coisa, sim, sim, bastante coisa. O que eu tentei fazer aqui foi realmente um pincelado do que pode falar, pode cair, na verdade, questão conceitual, né? Porque, vou te falar, aqui no último dia você tem que bater mais em conceito, cara. Porque assim, a gente tá, amanhã, a prova é amanhã. Eu não aconselho ninguém a ficar fazendo pouquinho. cálculo igual doido, não, hoje. Tipo assim, igual o Paulo Vicente. Ele vai passar as coisas de física, provavelmente ele vai falar muito de conceito também, de relembrar coisas, não ficar naquela coisa de ficar fazendo cálculo, porque hoje, sinceramente, você vai ficar desesperado, tá? Hoje desespera mais cálculo do que você relevo. É importante você dar aquela lida, tipo igual termoquímica, ver os gráficos de entalpia, ver quando Ah, que legal, é verdade. é legal ver isso, entendeu? Abri Porque uma na enquete aí. quinta-feira a Jainara fez esse resumão aí com a gente, né? De química. Aí passou alguns cálculos que poderiam cair e tal. Aham, sim, sim, entendi. Não, eu tenho aqui o resumo aqui de termoquímica, tem, se vocês quiserem, né? Aí depende da galera aí. Sim, pode ser, por mim. Vamos os conceitos, é bom também. Beleza? Tá aqui, tá Tá dividido aí, a rolando, galera. tá rolando uma enquete aí, tá Eu vendo na tô tela vendo, aí? A enquete. tô vendo. Tá dividido Tá aí, né? rolando uma enquete aí. Eu vou tirar meu voto ali, né? Porque eu votei em física com PV, mas foi porque eu precisava tirar a imagem da tela para poder visualizar. 8 de Aham, pessoas de 11 e deu empate, cara. empatou. Que legal, deu empate. Aí ficou difícil, né? Então vamos pro Miguel. Você tinha combinado, acho que antes aí com o Matheus, o que você tinha planejado para hoje, você já fez? Concluiu? Se você concluiu, eu continuo com física aqui. Não, pode continuar com Você também. física, tranquilo, tranquilo. Então, Por beleza. mim tá de boa. Então, beleza. Vamos continuar com Aí, que- física, aí eu então. vou falar com a galera o seguinte, ó. Hum. Eu vou gravando algumas coisas e vou postando lá no YouTube conceitos lá. A galera aí que pediu até termoquímica, eu vou gravar no YouTube, depois deixo no meu canal e mando para vocês, tá? Opa, Se bem beleza. que, para ser honesto, não foi meio a meio, não, viu? Para ser honesto, Miguel continua com química, ganhou, viu? É porque um voto desse aí eu tive que clicar aqui para poder sumir da minha tela a enquete, para ligar o microfone. Mas assim, Termina química não aí, né, tem professor? problema. Termina termoquímica e passa pro senhor, né? Pronto, jogue tudo. Termoquímica, depois eu assumo aqui. Beleza, então. Vamos lá com termoquímica, que aí eu Valeu. vou pegar uns conceitos que eu tenho aqui e é bom que a gente vai batendo. Aí eu vou ser sincero para vocês. É muito tempo que eu não estudo isso, mas eu tenho anotado aqui, tá? Então, assim, eu tenho Uhum. teoria, o que que é estado alotrópico, tem outras coisas que calor de formação. Então, vou colocando aqui o que eu tenho. E aí, o que vocês acharem, assim, vocês podem ir complementando também, tá? Que realmente, como eu te falei, é o que eu tenho aqui anotado, beleza? Mas acredito que ajude bastante, porque eu anotei coisa com força de quando eu estudei, tá? Então, ajuda, eu acho que sim. Beleza? Pode começar então? Pode. Beleza. Vou começar aqui então. Vamos lá, ó.
Termoquímica, gráfico de entalpia. Termoquímica. Gráficos. Gráficos de entalpia. Aí tem reação exotérmica. Reação exotérmica. Beleza? Aqui, ó, o ΔH, ele vai ser menor do que zero. ΔH menor do que zero. Porque, vamos colocar aqui, ó, entalpia é H. Entalpia é H. Aqui, ó, colocar a entalpia inicial, e entalpia final. Beleza? Então, aqui vamos colocar um exemplo aqui, ó, de reação. Aqui vamos colocar H2O. Vou deixar em outra cor aqui, que fica melhor. Vou colocar em verde aqui. H2O mais meio de O2. Aí vem aqui, ó, entalpia final aqui. Entalpia final. Aqui vai ser H2O líquido. Aqui, ó, calor liberado. Calor liberado. Ok? Então, aqui, ó, H final vai ser menor do que o H inicial. Então, entalpia final menor do que entalpia inicial. Então, por isso, ΔH é menor do que zero. Ok? Então, aqui, ó, no caso, tem o calor liberado, por isso, exotérmico. Tá? Então, por isso que é exotérmico. Libera o calor. Tá bom? Aqui, ó, pode passar para a próxima página? Pode. Que aí eu vou colocar os fatores que influenciam, né? Vou colocar aqui, claro, a reação endotérmica, né? Primeiro, né? Reação endotérmica, que aí absorve, né? Térmica. Eu vou aproveitar e vou colocar um exemplo também aqui. Um exemplo só de um cálculo aqui também, que já ajuda. Bem básico, claro, né? Entalpia final, entalpia inicial. Então, aqui no caso de... Aqui vai ser o H2O líquido. Aqui. O H2O. Vou colocar aqui em verde também. H2O gasoso mais meio de O2 gasoso. Ok? Então aqui, ó, ó, calor absorvido. Calor absorvido. Beleza? Então aqui, ó, HF vai ser maior do que H inicial. Entalpia final vai ser maior do que entalpia inicial. Então, ΔH vai ser o quê? Maior do que zero. Beleza? Absorver o calor. No caso aqui, você está evaporando a água. Então, você absorve o calor ali, joga calor, né? Para gerar o gasoso. Então, aqui é o sentido da reação. Mesma coisa lá no exotérmico, tá? Aqui, ó, então, fatores que influenciam o ΔH. Importante isso aqui. Que vai que cai um negócio desse aqui. Quais fatores influenciam? Igual questão lá do equilíbrio químico. Equilíbrio químico, catalisador não influencia. Não sei se está todo mundo lembrado disso aí. Catalisador não influencia no equilíbrio químico. Vocês lembram disso aí? Lembram, né? Ou não? Não, isso não. Eu não lembro. Sim, sim. A baixa energia, sobe a ativação, social. O catalisador ele só influencia na energia de ativação, não no equilíbrio.
Só temperatura, pressão e volume que influenciam no equilíbrio químico. Sim, isso eu lembro. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Fatores que influenciam. Vou colocar influenciam o ΔH. Beleza? Vamos colocar aqui, ó, temperatura. Então, aumentou a temperatura, aumentou o calor. Então, aumenta a temperatura, aumentou o calor, liberado. Então, o estado físico. Estado físico. A entalpia aumenta no sentido aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Entalpia aumenta, vou colocar aqui, ó, sólido. Líquido. Aí vou passar aqui para baixo. Vapor. Aí aqui, ó, no caso de vapor para líquido, vai perder calor, né? Nessa seta aqui para cá, ó, líquido para sólido, perde calor. Então aqui, ó, perde calor. Beleza? De sólido para líquido, ganha calor. Aqui, ó, líquido para vapor, ganha calor. Então aqui tudo, ó, ganha calor. Calor. Isso dá para entender. Ganha calor. Beleza? Então aqui o estado físico. Então, ó, H do sólido menor do que o H do líquido, que é menor que o H do vapor. Beleza? Então, no caso aqui, ó, entalpia aumenta, ganhando calor, entalpia diminui, perdendo calor, tá? Se quiser, ó, tirar um print aí disso aqui, que isso aqui provavelmente que tem assim de termoquímica teórica, é importante isso aqui, tá? Vai ter outra coisa também aqui que eu vou colocar. Assim, são coisas meio óbvias, né? Mas é bom a gente falar, claro, porque vai aumentar a temperatura, vai ganhar calor. Então, assim, isso aqui não tem muita pegadinha, não tem muito disso. Então, você entendendo física, por exemplo, você vai entender isso aqui. Porque isso aqui tem tudo a ver com física, né? É física praticamente. Paulo Vicente há de concordar aí, né? Então, aqui, ó, estado alotrópico. Estado alotrópico. Ô, Miguel, Ah, pode só falar. que o processo de passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ele é endotérmico, né? E a volta é exotérmico. Acho que só faltou essa observação. Não sei se botou também. Porque... Ah, tá. Não é porque implícito tá, né? Por causa disso, né? Por causa do O delta H, H né? é porque o H do sólido é menor do que H do líquido. Aí você consegue ver isso aí, mas show. É isso aí. Show, obrigado. Tranquilo, mas é isso mesmo. Boa observação. É isso aí mesmo. Só para voltar aqui, como é que eu volto na página mesmo? Página anterior aqui, né? Aqui, ó. Aqui mostra H sólido menor do que H do líquido. Aí você Ah, consegue perfeito. entender isso aí. Beleza? Beleza, obrigado. Show de bola. Uma teoria aqui, ó, estado holotrópico. Alotropia. Eu acredito que isso aqui caiu uma vez numa prova de Sesgran Rio. Alotropia. Aqui, ó. Fenômeno de ocorrência de diferentes
substâncias simples constituídas por átomos do mesmo elemento químico. Como assim, alotropia? Beleza, tem no caso, ó, a forma alotrópica de menor entalpia é mais estável e mais abundante na natureza. Entalpia zero. Então, elementos que apresentam alotropia. O, P, C, S. Por que alotropia? Por exemplo, tem o carbono, que é diamante, tem o carbono grafite. É isso que quer dizer. Tem o fósforo de um jeito, fósforo de outro. Então, assim, aqui esse é o fenômeno alotrópico. Então, o mais abundante tem entalpia zero. Tá? O mais abundante é o quê? O diamante ou o grafite? O grafite, né? Então, o grafite é mais abundante, então entalpia zero. Então, vou colocar aqui a forma alotrópica de menor entalpia é a mais estável. E a mais abundante. Opa, mais abundante. Beleza? A mais abundante é o quê? Entalpia zero. Só saber isso, eu acho que saber isso já é importante já. Entalpia zero para a prova, né? Não precisa saber o que que é alotropia, no caso carbono, diamante, carbono, grafite. É o mesmo elemento, carbono, só que coisas diferentes. E aí o que é mais abundante é o mais estável e entalpia é zero. Tá bom? É isso que é o mais importante assim, de alotropia. Agora tem calor de solução, calor de reação, calor de combustão, calor de neutralização, energia de ligação, lei de Hess. É até um assunto bem extenso aqui. Eu não sei. Teve gente que falou aí que teve a Janiara, era uma professora que deu mentoria, não foi? Foi isso mesmo. Ela deu essa parte aí ontem, deu revisão de termoquímico, não? Então, ela passou nas questões e foi comentando questão de todos os assuntos, geralzão. Entendi. Não, beleza. Vou pegar aqui só, então, vou bater aqui, ó. Dissolução. Dissolução. Então, calor de solução ou entalpia de solução. Eu vou colocar um exemplo aqui, ó. H2SO4 concentrado mais aquoso H2SO4 aquoso. Aqui, ó, o ΔH é igual a menos 22,9 quilocaloria. Isso aqui é um processo que ΔH é menor do que zero, né? Então, é um processo exotérmico. Então, isso aqui, calor de dissolução, é energia desenvolvida na dissolução de um mol de soluto, de modo que a adição de solvente não altera o ΔH do sistema. Então, aqui, dissolução. Você coloca, então, aqui, adição de solvente, não altera o ΔH só voltando aqui com
Bom, vou comprar um microfone. Esse fone tá cansado já. Vou colocar aqui. Sistema. Sistema. DH do sistema. Beleza. Tá. Calor de solução ou entalpia de dissolução. Isso aqui, ó, é calor de solução. Calor de dissolução. E entalpia ou entalpia de solução. Entalpia de solução. Aí tem os tipos de calores de reação. Vou colocar aqui. Então, nesse caso aqui, vocês entenderam o que que é. Na verdade, você adiciona o solvente aqui, tem um H2SO4 concentrado, você adiciona o solvente e, no caso, não altera a entalpia final ali. Não altera o ΔH do sistema. Então, o ΔH vai ser menos 22,9. Processo aqui exotérmico não altera isso aqui. Agora, quando tem aqui, ó, calor de formação. Vamos colocar aqui, ó, tipos de calor. Tipos de calores. Tipo de calores. Aí tem aqui de reação, né? Tipo de calor de reação. Aí tem um calor de formação. Calor de formação. Então, 1 mol de substância simples. Condições ambientes. (25 °C) e 1 atm. E o estado alotrópico, igual eu falei, estado alotrópico mais estado. Então, aqui no caso aqui, vou dar um exemplo aqui, calor de formação. Exemplo. H2G mais meio de O2G, H2 líquido, beleza? Então, o delta aqui, ó, o calor de formação, vai ser aqui, menos 68,3 quilocalorias por mol. Carbono grafite aqui, ó, que é o estado alotrópico mais estado, mais O2, CO2. Que aí o ΔH, calor de formação, é menos 94,1 quilocaloria por mol. Beleza? Então, tenho o fósforo vermelho. Também é outro aqui. Mais 5,5 Cl2. PCl5 sólido. ΔH de formação menos 95,4 quilocaloria por mol. Então, assim, o calor de formação é isso. Você pega um mol de substância simples, que é a substância mais estável, para formar ali, por exemplo, a água, ou então gás carbônico, ou então o cloreto de fósforo ali. E aí você tem os calores de formação, entendeu? Aqui, ó, aí vai ter calor de combustão, calor de neutralização, energia de ligação, e aí, por último, é a lei de Hess. Lei de Hess, que é o que pode vir a cair mesmo. Vou colocar aqui, tá? Eu vou pular os outros e vou falar de lei de Hess só para não ficar muito extenso. Tá bom? Beleza. Oi aí. Lei de Hess aqui. Lei de Hess.
Então, assim, a variação de entalpia de uma reação depende apenas do estado inicial dos reagentes e do estado final dos produtos. Estado final dos produtos. Aí tem um exemplo aqui, ó. Exemplo. Isso aqui, lei de Hess é com um exemplo que funciona mesmo. Calcular o ΔH da reação de combustão do etano. C2H6. Sabendo que calor de formação então, assim, o que que eu falo aqui? Em questão de prova, Sebras, pega lei de Hess, olha a definição, joga no Google, assim, meu bizu, assim, questão de prova, né? É pegar lei de Hess, pega o conceito da lei de Hess, pega um exemplo da lei de Hess, tenta entender aquilo ali, e aí, com base naquilo ali, você vai e vai responder a prova. Porque, igual eu comentei com vocês, quando caiu lá em 2014, a galera tinha feito cálculo pra caramba em todas as questões de química da prova. E aí, tinha lá uma questão falando assim, princípio de Le Chatelier do equilíbrio químico. Muita gente caiu nessa. Então, pega, estou passando aqui só, vou dar um exemplo de lei de Hess, mas pega e aí tenta pegar a teoriazinha que tiver lá no livro, a teoria em relação a essas coisas, entendeu? Calor de formação, calor de combustão, pega a teoriazinha, tá bom? Beleza. Calor de formação do C2H6. É isso aqui, ΔH F menos 20,2 quilocaloria por mol. B. Calor de formação do CO2. Não vou copiar isso aqui, só colocar calor de formação. Que ele vai dar o calor de formação de cada um. E a partir disso, no final, você vai usar a lei de Hess e vai calcular a entalpia. Então, CO2 G é menos 94,1 quilocaloria por mol. E o calor de formação da água líquida. Isso aqui foi dado na questão. Menos 68,3 quilocaloria por mol. Foram dados esses três aqui. Tá. Aí, a partir disso, o que que você vai fazer? Você vai montar as equações. Vou colocar aqui, ó. Colocar a próxima página, pode? Ó, coloquei, ó. A. Equação. Estado mais estável. Vou colocar aqui 2C. Grafite, que eu já estou colocando aqui o balanceado, tá? Grafite mais 3H2G C2H6G. Aqui foi dado o calor de formação. Calor de formação menos 20,2. Não vou colocar quilocaloria por mol por causa do espaço ali, mas fica subentendido. B. Você vai pegar o calor de formação aqui também, ó, do CO2.
calor de formação aqui. Calor de formação, menos 94,1. C, calor de formação da água líquida. Aí vai ser H2 mais meio O2G CH2O líquido. Calor de formação, menos 68,3. Beleza? Então, aqui, ó, a gente vai... O que que pediu ali, ó? Reação de combustão do etano. Combustão do etano é o quê? Quando fala em combustão, é oxigênio, né? Você pega o etano, você tem que saber qual. Etano aqui, ó, C2H6G. Então, combustão, já estou colocando tudo balanceado, assim, mas só para vocês entenderem. Quando falar em combustão, quando tem a combustão, vai ser um combustível e um comburente. Normalmente é um oxigênio. Então, aqui, ó, combustão. Vai ser O2, 2CO2G mais 3H2O líquido. Beleza? Então, a partir disso aqui, ó, como é que a gente faz? Eu vou colocar na próxima página aqui também, tá? Ó, essa aqui é a reação de combustão. Isso aqui você tem que pegar, a partir de todos os calores de formação aqui, chegar nessa reação de combustão aqui, e aí você calcula o ΔH final. É isso, basicamente, a lei de Hess, tá? Prática, na maneira prática. Então, aqui vamos colocar C2H6 que vai ser 2C grafite mais 3H2. Beleza? Eu inverti, né? Eu inverti. Vocês entenderam? Porque eu peguei aqui, ó. Aqui, ó. Peguei aqui C2H6. 2C grafite mais... Isso aqui, ó. 2C grafite. Nesse sentido, o calor de formação é menos 20,2. Aí, eu peguei e inverti aqui. Fiz C2H6 vai ser 2C mais 3H2. Por quê? Porque a reação de combustão é essa aqui, ó, C2H6. Então, eu tenho que montar, é como se fosse um sistema de equação lá na matemática. Então, é isso, basicamente isso. Você inverte para achar, no final, a reação final, entendeu? Aqui, ó, C2H6, 2C mais 3H2G. Aqui, o ΔH. Formação vai ser positiva, então vai ser mais 20,2, tá? Aqui vai ser o quê? 2C, a gente tem que chegar ali, 2C, grafite, que a gente vai ter que cortar aqui depois, 2C do grafite, mais O2, G, que é um C2, 2O2, 2CO2, grafite, do grafite, ó, gasoso, tá? Então aqui, ó, ΔH, não é formação aqui, tá? Aqui eu coloquei F, mas aqui não é formação, é ΔH. Formação é o primeiro lá. Aqui, ΔH vai ser igual a menos 168,2. Por que menos 68,2? Tem a formação aqui, ó, do CO2, ó. A formação do CO2 é menos 94,1. Eu coloquei dois carbonos aqui, grafite. Aqui, ó, no próximo, 2 carbonos grafite mais 2O2 para dar 2CO2. Por quê? Porque aqui, ó, na reação de combustão tem 2CO2. Tá? Então, tudo eu adequo para chegar no final ali. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar isso aí. Tá de boa? Boa. Aham. Tá. Então, aqui, ó, H2G mais meio O2 H2O L. Beleza? Então, aqui, ó, o ΔH vai ser menos... Vamos colocar todos os coeficientes aqui certinho, né? Aqui vai ser 3 vezes... Deixa eu colocar 3. Tem que multiplicar por 3 aqui. Multiplicar por 3 aqui e 3 aqui.
Por quê? Porque aqui, ó, tem 3HO2, H2O, tá? Então, 3, 3. Então, aqui, ó, vou multiplicar. O ΔH vai ficar 3 vezes o calor de formação da água. 3 vezes o calor de formação da água vai ser menos 68,3 vezes 3, que dá menos 204,9. Beleza? Então, aqui, ó, vamos pegar e colocar assim, ó. Colocar isso aqui, ó. Agora a gente vai cortar o que tiver aqui no primeiro membro com o segundo membro, na reação ou no produto, ó. A gente pode cortar aqui, ó, esse aqui, cortar esse aqui também, o grafite. Beleza? Qual que a gente corta mais? A gente corta aqui o O2, a gente soma aqui, o CO2 fica aqui, o H2, 3H2, ó. 3H2, 3H2. A gente corta. Corta aqui, corta aqui. Beleza. Agora a gente vai somar aqui. Vamos somar. Vai ficar C2H6 mais vai ser 1,5 mais 2, 3,5. Então, 7 sobre 2, O2. 2 CO2 mais 3H2O. Beleza? No final, ó, a gente somou tudo aqui. Soma mais 20,2, menos 188,2, menos 204,9. No final, eu já tenho o valor aqui. No final, isso dá menos 372,9. Beleza? Então, aqui, ó, a gente conseguiu achar isso aí fazendo a partir de cada calor de reação, calor de formação, e aí chega no final a entalpia final da reação de combustão, entendeu? Então a gente sim pode resolver, a gente pode resolver esse exemplo também pelos calores de formação diretamente na equação. Como que a gente vai fazer isso aqui? Vocês entenderam o que eu fiz, né? Acho que Sim, foi só igual entenderam, esse né? sistema mesmo de Isso. equação. Isso aí. E a partir do calor de formação que foi dado, você vai lá no final e acha a reação de combustão, que é essa aqui. E aqui, ó, eu achei o ΔH dessa reação de combustão. Também é possível eu chegar e resolver o exemplo da seguinte forma. O que que eu faço? A partir dos calores de combustão, calores de reação que foram dados, a gente faz aqui, ó, C2H6G mais 7 meios de O2 vai ser 2CO2G mais 3H2O líquido. Beleza? Então, aqui, ó. Então, do C2H2, C2H6, a gente tem o menos 20,2. Então, vai ficar 1 vezes menos 20,2. Mais, aqui, o O2 aqui é zero, tá? Então, vai ficar 7 sobre 2 vezes zero, tá? Porque aqui, ó, é O2, é a molécula, então aqui vai ser zero. Zero. Aqui, ó, 2 vezes CO2 menos 94,1, que foi dado, menos 94,1, tá? Aqui, ó, 3 vezes 68,3. Então, vai ficar menos, que eu vou colocar em outra cor, menos 188,2 e mais menos 204,9. Isso aqui tudo dá menos 393,1 e aqui dá menos 20,2, beleza? Então aqui, ó, o ΔH, vou colocar aqui, preto. O ΔH, resumidamente, é o quê? ΔH, resumidamente, é o quê? Somatório. Só para a gente pegar e finalizar a teoria aqui. Da formação dos produtos menos
o somatório, formação dos reagentes. Não é o Beleza? contrário, não, Miguel? Produtos menos reagentes. Vai ser produtos menos reagentes, é isso mesmo. ΔH, produtos menos reagentes. Você vai ver que aqui, ó, é isso mesmo. Ó, o ΔH, produtos, vai ser menos 393,1 menos Ah, tá. menos 20,2. Que isso aí vai ser menos 372,9 quilocaloria por mol. Beleza? Entendeu? Beleza, beleza. Sim. Então, assim, quem tinha pedido isso aí do disso, né? Quem tinha pedido isso era você, na termoquímica, né? Sim. Então, assim, deu para dar uma relembrada no assunto? Deu sim, deu sim. Muito obrigado. Deu sim, Miguel. Valeu. Obrigadão aí. Ah, show de Valeu. bola. Muito obrigado. Então é isso aí. Depois que você Pronto. quiser. Oi, pode falar. Miguel, Pode, pode falar. faz favor. Isso quer dizer que esse menos 372 quer dizer que é exotérmico? Menos. Isso. Isso. ΔH menor do que zero vai ser exotérmico. É isso. Ah, show. Beleza? Então, assim, pensa. Vai ter o calor liberado, né? Quando você tem uma combustão. Só pensar em termos práticos, né? Tranquilo? Beleza, Normalmente, valeu, Miguel. assim, eu acredito que se cair uma dessa, vai cair já dando os calores de formação. Então, assim, ou então, ele dá sempre assim, energia de ligação, calor de formação. Aí, a partir disso, você tem como você fazer esses cálculos aqui, tá? Eu acho que é assim. A Sesgran Rio, ela é mais, vamos dizer assim, ela ia te pegar para você fazer cálculo com força. Não que a CESP não faça isso, mas assim, a diferença é isso. Você tem que saber mais os conceitos no Sebrasp, aplicar ali, ter mais cuidado, porque assim, você vai analisar, tipo, deu que é negativo, então você vai saber que é exotérmico. Então, provavelmente a assertiva vai estar lá assim. A reação final vai ser exotérmica. Você vai fazer os cálculos, beleza? Talvez ele não coloque um cálculo muito difícil, talvez coloque não tão difícil. Eu acredito assim, a minha aposta é que não dê um cálculo tão difícil, mas que seja assim, no final, coloque para você analisar se é exotérmico, se é endotérmico, entendeu? É porque Uhum. você, não sei se todo mundo aí olhou a prova do Sebrasp. Normalmente, quando ele pede matemática lá, calcular a área, às vezes ele não coloca o valor exato. Ele coloca assim, a área vai ser superior a tanto. Então, assim, você acha o valor da área, o valor do volume, e aí no final você tem que comparar com o que você achou com o assertivo que estava lá, entendeu? Verdade. E se não ler tudo, pode cair na pegadinha. É isso aí. É tipo isso. Beleza? Aí é isso, assim. Eu tenho mais, assim, coisa do bloco 3, mas aí eu acho que ficaria muito extenso e PV aí tem muita coisa para passar, né? Valeu, obrigado, Miguel. Show, tamo junto. Valeu, Miguel. Obrigado aí, viu? Obrigado mesmo. Tamo junto, Paulo. Falou. Tamo junto. A gente troca mais ideia. Valeu. Sucesso. Bom final de Beleza. Tchau, semana. Bom tchau. feriado. Tchau, tchau. Valeu, obrigadão. Miguel, bora pra prova com a gente, Miguel? Tamo junto, tamo junto. Bora. Valeu. Quer fazer a prova para mim, Miguel? Porra. Então... Bom, Aí é homem. pois é, hein? Pois é. Show. Valeu, brigadão. Tamo junto. E aí, Ó, aproveita, você né? é da Serra aqui também. Meu cartão é da Serra. É isso aí, da Serra, da Serra. Isso aí, tamo junto.
Valeu, galera. Falou. Falou, Fazer lá valeu. no Salesiano. É isso aí, isso aí. Show. Falou. Deixa eu colocar aqui agora. Ô, Miguel, Oi, deu loop aqui, rapidinho. pode falar. Vamos encerrar essa transmissão e mando outra, porque senão a sua gravação vai atrapalhar, Beleza, pode ser sim, então. beleza? Beleza, Pode brigadão. encerrar aqui, eu mando outro link lá no grupo. Beleza, vou parar aqui. Beleza. Pronto. Pode encerrar para todos que vai fechar aí para